Para sermos claros desde o início, as mulheres não se apaixonam por suas belas palavras, suas promessas vazias ou, muito menos, seu bom comportamento. Essa é a mentira que vem sendo contada aos homens há anos, e é por isso que muitos acabam frustrados, confusos e até mesmo irritados quando fazem tudo certo e ainda assim são ignorados. A realidade é muito mais simples e ao mesmo tempo mais desconfortável. As mulheres são atraídas pelo que sentem em seus corpos e corações, não pelo que entendem em suas mentes. E aqui está a parte controversa. Um único toque pode fazê-la se apaixonar mais do que 1000 palavras. Sim, embora pareça exagerado, é verdade. O corpo humano é programado para responder ao contato físico de maneiras que nem sequer imaginamos. Quando você sabe como acariciar, não desesperadamente, mas com intenção, confiança e calma, você desperta nela emoções que nenhuma palavra jamais poderia evocar. Pense nisso. Por que um homem atraente consegue conquistá-la sem dizer uma palavra, enquanto o outro pode passar horas conversando sem fazer nada? A diferença reside na capacidade de transmitir confiança, desejo e segurança em cada gesto. E o toque é a linguagem secreta que abre essa porta. O erro que muitos homens cometem é acreditar que o toque só faz sentido em situações íntimas. Errado. Antes de chegar a esse ponto, você já deve estar comunicando interesse, confiança e liderança com pequenos toques que, quando bem utilizados, a fazem se sentir especial e profundamente conectada a você. Agora, não confunda isso com manipulação barata. Não estamos falando de truques sujos para enganar uma mulher. Estamos falando de algo muito mais poderoso: usar a maneira natural como o corpo humano responde ao toque para criar uma conexão autêntica. Quando você a toca com respeito, mas também com a confiança de um homem que sabe o que quer, ela sente e se lembra disso. Mas aqui vem a parte que deixa muitos homens desconfortáveis. Se você não sabe como tocar, se é desajeitado ou se transmite insegurança, seus carinhos irão afastá-la em vez de inspirá-la. Não basta apenas colocar a mão ali. O que importa é a energia que você transmite, a calma com que você faz isso e o momento exato que você escolhe para fazê-lo. Neste vídeo, vou ensinar 6 tipos de carícias que, quando aplicadas corretamente, farão uma mulher começar a te ver de forma diferente, sem ter que implorar, sem persegui-la e sem parecer carente. Carícias que ativam a atração, naturalmente porque tocam zonas emocionais mais do que físicas. Se você entender isso e aplicar, você deixará de ser aquele homem invisível que se esforça demais e começará a ser o homem que ela se lembra, mesmo que ela não queira. A carícia na parte inferior das costas, mais íntima do que um beijo. 2, o toque na nuca, onde ela se sente protegida. 3, uma mão firme na cintura. Domínio silencioso. 4, um carinho na bochecha. Ternura desarmante. 5, no toque da mão. Simples, poderoso. 6, o toque no ombro. Liderança que faz alguém se apaixonar. O carinho na lombar, mais íntimo que um beijo. Muitos homens acreditam que a atração começa pelos lábios, mas estão enganados. Antes de um beijo, existe uma área que pode despertar mais desejo e conexão: a lombar. Sim, aquele ponto onde a coluna termina e a curva da cintura começa, porque é muito poderoso, porque não é um lugar qualquer. Não é tão óbvio quanto pegar na mão dela, nem tão invasivo quanto tocar nas pernas. A lombar é um espaço intermediário, carregado de significado. Quando você coloca a mão ali, ela interpreta como uma mistura de proteção e atração. É um gesto que diz: eu te guio, eu cuido de você, mas também te desejo. O que torna esse carinho mais íntimo que um beijo é a energia que ele transmite. Não há necessidade de palavras ou explicações. Apenas colocando a mão naquela área, você desperta uma memória física, uma sensação profunda que a conecta a você imediatamente. E aqui está a parte controversa. Muitas mulheres conseguem esquecer um beijo ruim, mas nunca esquecem como um homem tocou suas costas. Claro, existe um segredo: a maneira como você faz isso. Se você fizer com insegurança, tremor ou dúvida, não vai funcionar. Mas se fizer com calma, firmeza e sem exageros, ela sentirá que é natural. Essa confiança é o que a faz baixar a guarda. Imagine o seguinte: vocês estão caminhando juntos pela rua, o sinal abre e vocês atravessam. Nesse momento, você coloca delicadamente a mão na parte inferior das costas dela para guiá-la para frente, sem prolongar o gesto ou fazê-lo parecer forçado. Apenas um toque firme e confiante, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Esse instante, embora possa parecer pequeno, envia a ela uma mensagem poderosa: eu lidero, você está segura comigo e acredite, mesmo que ela não diga nada, ela sente.
O que muitos não entendem é que as carícias não se resumem ao ato físico em si, mas ao simbólico. A região lombar é um território carregado de mensagens, masculinidade, orientação, intimidade e desejo. É um lugar que as mulheres, elas inconscientemente associam isso à conexão porque muito poucos homens sabem como usá-lo bem. Não estamos falando de ser agressivo ou invasivo aqui, pelo contrário, o poder reside na sutileza. Este é um gesto breve, quase invisível, mas que comunica muito mais do que um parágrafo inteiro de elogios. Um beijo pode ser esquecido, uma palavra gentil pode se apagar da memória, mas a sensação de uma mão segura na parte inferior das costas no momento certo permanece gravada. E se você aprender a usar esse carinho com confiança, não precisará tentar conquistá-la. Será o próprio corpo dela que a convencerá de que ela quer estar com você. 2, o toque na nuva, onde ela se sente protegida. Há um lugar no corpo de uma mulher que quase nenhum homem sabe como usar, mas que pode despertar sensações mais profundas do que qualquer frase romântica. A nuca, aquele espaço delicado logo abaixo do cabelo, é uma das áreas mais sensíveis e simbólicas que existem. Por quê? Porque a nuca combina duas coisas aparentemente opostas: vulnerabilidade e confiança. Quando um homem toca essa parte do corpo, ele está entrando em um espaço íntimo. É um gesto que diz sem palavras: ela está segura comigo, mas também me sinto atraído por você. Essa combinação é justamente o que cria um impacto emocional tão forte. O controverso é que muitos homens se concentram apenas em carícias óbvias, a mão, o abraço, o beijo, mas poucos se atrevem a usar a nuca. Como resultado, perdem a oportunidade de se conectar de uma maneira muito mais profunda. Quando você sabe como tocar ali com calma e confiança, ela pode sentir mais intimidade com você do que com um beijo apaixonado. A chave está em como você faz isso. Não se trata de apertar com força ou se mover bruscamente. Pelo contrário, trata-se de um toque firme, mas controlado, nem fraco nem agressivo. A pressão certa transmite segurança e calma, o suficiente para que ela sinta sua presença, mas não tanta a ponto de deixá-la desconfortável. Imagine a seguinte situação: vocês estão sentados conversando, um de frente para o outro. Ela diz algo engraçado e vocês dois riem. Nesse momento, você se inclina levemente para a frente, move delicadamente a mão para a parte de trás da cabeça dela e repousa os dedos na nuca, sem pressa. Ela se surpreende, mas em vez de se tensionar, relaxa. Ela sente o calor da sua mão e por um instante sua respiração muda. Esse breve toque cria uma conexão invisível, uma sensação de proximidade que a mente não consegue explicar, mas que o corpo compreende imediatamente. Essa é a magia do toque na nuca. Não é apenas um gesto qualquer, é um lembrete físico de que ela está com um homem que transmite controle, força e ternura ao mesmo tempo. Um homem que não precisa fazer grandes demonstrações para que ela sinta sua presença. Além disso, há um detalhe importante. A nuca é repleta de terminações nervosas. É uma área que, quando tocada suavemente, ativa reações químicas no cérebro relacionadas à confiança e ao prazer. É por isso. Um gesto tão simples pode deixar uma impressão duradoura, mais longa do que você imagina. Aqui você não precisa de palavras, nem de grandes gestos, apenas sua mão, sua confiança e o momento certo. Essa combinação é o que transforma um toque em algo inesquecível. E o mais curioso de tudo é isto: ela provavelmente não conseguirá explicar por que sentiu algo tão forte naquele instante. Ela só saberá que com você se sente diferente. E quando uma mulher não consegue explicar com a mente o que sente em seu corpo, é aí que ela começa a se apaixonar. 3, uma mão firme na cintura. Domínio sem palavras. Há um gesto que diz mais sobre você do que qualquer discurso. Colocar a mão firme na cintura de uma mulher pode parecer um pequeno detalhe, mas na verdade comunica algo. Não dá para fingir. Transmite confiança, energia masculina e a capacidade de liderar sem dizer uma palavra. O interessante é que a cintura não é apenas uma parte do corpo, é um ponto de equilíbrio, uma área onde ela percebe imediatamente sua intenção. Se você fizer isso com insegurança, ela notará. Se fizer com medo, ela sentirá. Mas se o seu toque for firme e natural, sem forçar, você transmite confiança absoluta. E confiança é exatamente o que a maioria dos homens não consegue demonstrar. Aqui está a parte controversa. Muitos homens acreditam que dominância significa falar alto, se exibir ou impor sua opinião. Na realidade, a verdadeira força se manifesta na maneira como você age, em como lida com as pequenas coisas. E uma mão firme na cintura dela diz:
Estou presente, estou confiante e não preciso de aprovação. Esse gesto também ativa algo muito primitivo na mente feminina. Durante séculos, a cintura tem sido um símbolo de feminilidade e atração. É a parte do corpo que revela sua figura, que diferencia o masculino do feminino. Quando sua mão repousa ali com firmeza, sem nervosismo, ela interpreta como uma validação silenciosa. Estou atraída por você e não tenho medo de demonstrar. O erro que muitos homens cometem é cair em dois extremos. Ou não se atrevem a tocá-la, ou fazem isso de forma desajeitada e exagerada. Em ambos os casos, a conexão se perde. A chave está nesse meio termo, naturalidade, calma e decisão. Uma mulher não precisa que você a aperte ou invada seu espaço. Você precisa sentir que sua energia está sob controle. Agora pense em algo. Com que frequência os homens se preocupam mais com o que dizem do que com o que transmitem com o corpo? Eles passam horas pensando em frases, piadas, palavras perfeitas, mas a realidade é que um gesto bem executado como este deixa uma impressão muito mais profunda. As palavras podem ser esquecidas, mas a sensação de uma presença firme permanece impressa. A mão na cintura também. Tem outra mensagem oculta: liderança. Sem dizer uma única palavra, você diz a ela que sabe liderar, que tem direção. E isso é algo que a maioria das mulheres busca, mesmo que não admitam abertamente. Um homem que não duvida de si mesmo, que não é um seguidor, mas alguém que lidera o caminho. Não confunda isso com controle tóxico ou atitudes dominadoras que beiram a agressão. Este é um tipo diferente de domínio, domínio sobre si mesmo, porque somente um homem que controla suas emoções, seus nervos e suas inseguranças pode transmitir verdadeira firmeza em um gesto tão simples. Esta é a diferença entre um homem comum e um homem memorável. O homem comum evita o toque por medo de fazê-lo errado. O homem memorável entende que o toque é natural, que o que importa não é o gesto em si, mas a confiança com que ele o transmite. E aqui está a parte mais poderosa. Quando ela sente sua mão firmemente em sua cintura, seu corpo reage antes de sua mente. Não é algo que ela possa analisar, não é algo sobre o qual ela possa raciocinar, ela simplesmente sente. E esse sentimento é o que cria a conexão, o que desperta uma atração real além das palavras. Em última análise, este gesto é um lembrete de que a verdadeira atração não está no que você diz, mas no que você projeta. Uma mão firme na cintura dela pode ser a diferença entre passar despercebido e ficar gravado na memória dela, porque, no fim das contas, o que uma mulher procura não são promessas ou discursos intermináveis, mas um homem cuja confiança seja evidente em cada detalhe. E sua mão na cintura dela é um dos gestos mais poderosos que você pode fazer. 4. Uma rosa na bochecha, ternura que desarma. Muitos homens caíram na armadilha de acreditar que para conquistar uma mulher tudo precisa ser paixão, força e uma masculinidade mal compreendida. Eles pensam que, se não forem intensos ou excessivamente sedutores, não causarão impacto. Mas é aí que reside o erro. O que realmente desarma uma mulher nem sempre é a força, mas a ternura, e uma simples rosa na bochecha dela pode conseguir mais do que você imagina. Eis a crítica. Os homens modernos estão se esquecendo do básico. Eles deixaram que a insegurança, o desespero e as redes sociais roubassem deles o que é mais importante: a capacidade de se conectar com gestos simples. Em vez de um toque sincero, enviam 1000 mensagens de texto. Em vez de demonstrar presença com seus corpos, se escondem atrás de frases copiadas da internet. O resultado? Tornam-se previsíveis, entediantes e, pior de tudo, esquecíveis. Um toque na bochecha não é apenas um gesto ou carícia qualquer. É íntimo sem ser invasivo, próximo sem ser desesperado. Quando uma mulher sente esse toque leve, uma memória emocional é despertada nela. A memória de se sentir cuidada, valorizada, tratada com respeito e carinho. E isso, acredite, é algo raramente encontrado na maioria dos homens. O problema é que muitos de vocês se esqueceram de como expressar ternura sem medo de parecerem fracos. E aqui está a verdade incômoda. Ser terno não te torna fraco, te torna mais forte. Isso te diferencia de todos aqueles homens que só sabem pressionar, exigir ou forçar as coisas. A ternura inteligente, transmitida com confiança, é uma arma silenciosa que nenhuma mulher consegue ignorar. Deixe-me ser direto. Se a sua abordagem a uma mulher for sempre abrupta, intensa ou desesperada, ela vai perceber e se afastar. O que mais conecta não é a sua persistência, mas a sua capacidade de fazê-la se sentir confortável e especial. E poucas coisas conseguem isso tão rápido quanto um beijo na bochecha no momento certo. O problema de muitos homens é que eles vivem adormecidos,
presos a uma ideia equivocada do que significa ser atraente. Eles pensam que ser atraente é demonstrar status, dinheiro ou força física, mas a verdade é que uma mulher presta mais atenção em como você a faz sentir do que em tudo o que você tenta mostrar. E se você não for capaz de gerar emoções profundas com gestos simples, você nunca terá uma vantagem. É por isso que você precisa acordar, precisa parar de pensar que a única coisa que importa é a aparência externa ou as coisas que você diz. Você precisa entender que o verdadeiro impacto reside no que você transmite com a sua presença. Um homem que sabe usar um toque na bochecha não o faz porque precisa de aprovação. Ele o faz porque tem tanta confiança que não tem medo de demonstrar ternura. Esse toque leve tem um poder oculto. Ele desarma, quebra as barreiras que ela ergue. Isso a deixa mais vulnerável e a conecta a você de uma forma que ela não consegue controlar. É um lembrete silencioso de que você está presente, de que a vê, de que a valoriza, e isso é mais poderoso do que qualquer palavra. Então aqui está a verdade. Se você continuar se escondendo atrás da sua insegurança, se continuar evitando esses gestos por medo de parecer fraco, você sempre será apenas mais um rosto na multidão. Mas se você despertar, se aprender a transmitir ternura com confiança, você se destacará, porque o homem que alcança esse equilíbrio, firmeza e ternura ao mesmo tempo, é aquele que realmente permanece gravado na mente e no coração de uma mulher. 5. O toque simples e poderoso da mão. Muitos homens subestimam o poder da simplicidade. Eles pensam que para causar impacto precisam de grandes gestos, frases elaboradas ou demonstrações exageradas, mas aqui está a verdade. Às vezes, as coisas mais básicas são as que mais conectam, e dar as mãos é o exemplo perfeito. Segurar a mão de uma mulher não é apenas um ato físico, é uma mensagem direta. Estou com você, estou te guiando, não tenho medo de demonstrar meu interesse. É um gesto universal, cheio de simbolismo, que transmite confiança e direção sem precisar de palavras. O problema é que muitos homens perderam a naturalidade nesse gesto. Eles pensam demais, calculando cada movimento e acabam parecendo inseguros. Outros, por medo da rejeição, nem se atrevem. E isso é um erro grave, porque quando você não demonstra iniciativa em algo tão simples, automaticamente se enquadra na categoria de inseguro. Dar as mãos revela claramente sua energia masculina, firmeza sem aspereza. Confiança sem arrogância não significa apertar com força ou soltar imediatamente. Significa encontrar o equilíbrio em que ela sinta que pode confiar em você. Porque, no fundo, mais do que o toque em si, o que importa é o que você comunica. Estabilidade. Aqui vai o conselho. Pare de pensar que apertar as mãos é algo sem importância. Essa mentalidade está te distanciando de uma conexão real. Quando você sabe como fazer bem, a mão se torna uma ponte emocional, um espaço onde vocês dois se encontram sem precisar de palavras. Além disso, sejamos honestos, as mulheres percebem tudo. Se você hesitar, se vacilar, se sua mão tremer, elas sentirão. Mas se você for firme e natural, elas também sentirão isso. E acredite, isso ficará marcado. O toque da mão não é apenas físico, é simbólico. Diz muito sobre você como homem. Revela se você é um líder ou um seguidor confiante ou tímido, alguém que age ou alguém que se esconde. É por isso que você não deve subestimá-lo, porque esse gesto simples pode diferenciá-lo de todos os outros. E lembre-se, são os detalhes que conquistam alguém, e a mão é um dos detalhes mais poderosos que existem. 6. O toque no ombro, liderança que cativa. O ombro é uma daquelas áreas que os homens tendem a ignorar, mas na verdade tem um poder enorme. Um toque no ombro comunica liderança, confiança e presença. É um gesto que diz a uma mulher: estou aqui, calmo, confiante e sem precisar exagerar. O interessante desse gesto é que ele não invade, pressiona ou deixa ninguém desconfortável. É natural, direto e cheio de significado. Enquanto outros homens tentam chamar a atenção dela com palavras, um toque bem colocado no ombro pode transmitir tudo o que ela precisa sentir que está com alguém que sabe quem ela é e o que ela quer. O ombro também é um símbolo. É a parte do corpo associada à força, apoio e proteção. Quando sua mão repousa ali com calma e firmeza, ela percebe como um lembrete silencioso de que pode confiar em você. E a melhor parte é que você não precisa explicar, ela sente imediatamente. Agora, pense nesta situação. Vocês estão juntos, conversando depois de um momento divertido. Ela diz algo engraçado e vocês dois riem. Nesse momento, você coloca brevemente a mão no ombro dela, com confiança e sem tensão. É um gesto curto, mas claro.
ela o recebe como uma mistura de confiança e afetividade, algo que a faz sentir conectada a você além das palavras. Aqui reside a chave. O ombro é um ponto neutro, mas carregado de poder simbólico. Não é tão íntimo quanto a cintura, nem tão delicado quanto a bochecha, mas tem algo único. Transmite direção, e é isso que muitas mulheres buscam inconscientemente. Um homem que dita o ritmo, que não hesita, que não tem medo de demonstrar sua energia masculina. O erro que muitos homens cometem é acreditar que liderança significa impor ou comandar, certo? A verdadeira liderança é evidente em pequenos gestos, em como você gerencia sua linguagem corporal, na confiança que transmite sem precisar falar muito. E o ombro é a oportunidade perfeita para demonstrá-la. No fundo, o que toda mulher se lembra não são as frases batidas ou os gestos exagerados, mas sim a maneira como um homem a fez sentir um toque firme e natural em seu ombro. Pode ser esse detalhe que a faz olhar para você de forma diferente. Falamos sobre 6 carícias simples, porém incrivelmente poderosas. 6 dessas coisas, quando feitas com confiança e naturalidade, podem mudar completamente a forma como uma mulher o percebe. E o mais importante, nenhuma delas exige dinheiro, aparência perfeita ou cantadas ensaiadas. Tudo o que você precisa é aprender a transmitir o que a maioria dos homens esqueceu: uma presença masculina autêntica. Agora quero compartilhar uma ideia que muitos provavelmente não se atrevem a dizer e que pode soar dura. As mulheres não se apaixonam por homens que falam demais. Elas se apaixonam por homens que sabem como tocá-las da maneira certa. Sei que isso pode incomodar alguns, porque quebra a narrativa que lhes foi contada a vida toda. Disseram-lhes que palavras doces, presentes e demonstrações constantes de ser um bom homem eram suficientes. Mas se você analisar sua própria experiência, verá que não é bem assim. Talvez você já tenha sido aquele homem que se dedicava ao máximo, que falava sem parar, que tentava convencê-la e mesmo assim não funcionou. Enquanto isso, o outro homem, com muito menos esforço, conseguiu o que você não conseguiu. Por quê? Porque ele sabia transmitir com o corpo o que você tentava explicar com as palavras. Porque o toque dele falava mais alto que as suas frases. Porque ela sentia algo com ele, enquanto com você ela apenas entendia as coisas. E aqui reside a diferença. Uma mulher pode respeitar o que você diz, mas ela só se apaixona pelo que sente. É isso que você precisa lembrar, o que ela sente. E os gestos que vimos, a lombar, a nuca, a cintura, a bochecha, a mão e o ombro, não são apenas movimentos simples. São chaves que destravam emoções, chaves que, quando usadas com confiança, despertam uma atração que ela mesma não consegue explicar. Quero que você pense na sua vida. Quantas vezes você já esteve diante de uma mulher que parecia interessada, mas de repente perdeu o interesse? Quantas vezes você sentiu que estava fazendo tudo certo e mesmo assim não conseguia se conectar? Talvez agora você entenda o porquê. Porque você estava usando a estratégia errada. Não se trata de impressioná-la com palavras, nem de implorar por atenção, mas sim de aprender a se comunicar com sua energia, sua presença, com pequenos gestos que a marcam sem que ela perceba. E aqui quero ouvir você. Se você está assistindo a este vídeo, deixe um comentário sobre a sua experiência. Você já usou algum desses toques sem pensar e notou uma mudança na reação dela? Ou já esteve em uma situação em que fez tudo certo, mas sentiu que nada aconteceu? Quero ler suas experiências e dedicarei um tempo para responder àqueles que compartilharem suas histórias, porque não se trata apenas de eu falar e vocês ouvirem. Quero criar uma conexão com vocês. Quero que este canal seja um espaço onde homens despertos compartilhem suas experiências e aprendam juntos. Lembrem-se disso para sempre. As palavras podem ser esquecidas, mas o que ela sentiu com o seu toque permanecerá gravado em sua memória para sempre. Emma